Ah, tá me ouvindo, Negrão? Eu estou te ouvindo, tudo bem? Ah, pois é. Oi, bom dia aí, né, Negrão? E boa tarde aqui em Moçambique. Boa tarde, Moçambique. Bom dia, Brasil. Pois é, são 4 horas e 3 minutos aqui. Vamos esperando ver se começa a chegar um pessoal também, né? Hoje a gente conseguiu entrar aí na hora certinha aí da live que a gente está fazendo pelo CCBM, né? Queria contextualizar, então, falar rapidamente sobre o motivo da gente estar aqui, né? Eu estou aqui num leitorado, né? Eu sou de Belo Horizonte também, estou no leitorado e estou ministrando a disciplina de literatura brasileira. E por conta da pandemia, e a gente dividiu os cursos em unidades, estamos fazendo agora a última unidade, né, a unidade 3, que contempla aí a poesia contemporânea e a poesia marginal. E a poesia marginal, eu coloquei o Marcelo Dolabella, e no caso você, e a gente vai poder expandir esse conceito aí, pensar isso, como é que é isso hoje, né, para a gente refletir mesmo sobre esse lugar, né, que eu convidei para você pensar, né, também, e a Tatiana Pequeno e a Angélica Freitas. Então, queria agradecer imensamente em nome do CCBM, do diretor Jorge, que não está numa reunião hoje, não pode estar aqui com a gente. E vamos ver se os alunos também aparecem hoje, mas né, eu tenho solicitado eles, né, quase que diariamente eu mando alguma coisa lá pelo grupo, né, do WhatsApp, mas muitos têm dificuldade. Aí, ó, já apareceu gente aqui, Noélia Ribeiro. Aí queria te convidar também, Negrão, para você me ajudar a ver as pessoas, né? Aí se você quiser comentar quando aparecer na Sim, tela, porque às Noé. vezes gente que você conhece, né? Esse gênero que está instaurado aí, que é essa coisa que a gente tem que dar aula e falar poesia e comunicar com quem eu nem imagino, né? Que pode aparecer Não. aqui. No meu caso, eu estou olhando assim torto, que o meu monitor está estragado e eu estou olhando pela TV que virou meu monitor. Então, eu estou assim fazendo um charme meio de lado, mas é porque eu estou falando com o monitor aqui, que é a minha TV. Mas a Noé já apareceu por aí, e aí aparece a faixa verde aí, que são as pessoas que vão interagir. A Maravilha. gente, a gente tem um editor, a gente que ele manda um link para uma sala. Então, eu, por exemplo, agora nesse momento eu não estou vendo o Facebook, eu só estou na sala e queria, então por isso que eu não sei exatamente quanto que as pessoas estão entrando, mas eu vou abrir o Facebook daqui a pouco. Eu queria Então, eu então te também estava apresentar. tentando achar no Facebook, mas não estou Eu tô acompanhando com também medo, pelo eu fico com Facebook. medo até de fechar as janelas aqui. Não, no Facebook eu estou acompanhando, mas tá rolando. Eu acho que só por É aqui tá isso. ótimo. A gente consegue. Então, eu vou te apresentar, né, e falar um pouquinho né, das minhas intenções aqui quando eu te leio, né, o que eu fico provocado, né, o que eu selecionei aqui para falar, obviamente, é de um lugar que me interessa, né. Então, o Negrão, que nós estamos apresentando aí hoje, né, vem logo depois da Angélica Freitas e da Tatiana Pequeno. Nós fizemos o programa inversamente, porque a poesia marginal deveria vir antes, né? Mas, enfim, para didáticas pode se ler depois, né? Enfim, pode ver do jeito que quiser os nossos vídeos. Então, o Negrão nasceu em Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, a capital de Minas, né, em 1968. É poeta, artista visual e arte educador. Ministra cursos de criação literária e produz trabalhos nos quais investiga as relações entre a palavra e a imagem, recebendo o Prêmio Itaú Rumos, Educação, Cultura e Arte 2008-2010. Publicou 7 livros de poesia, dentre eles Odisseia Vácuo, né, que eu acho que você pode falar um pouco também dele, né, hoje, né, no geral, parece que é o último livro, né, a recepção foi bem interessante. Alô Merror, lançado somente na Argentina, e Vicente Viciado, do qual a gente vai falar hoje. Participou dos festivais internacionais de arte digital, de arte negra, da MIP, Manifestação Internacional de Performance. Possui gravações e parcerias musicais com Alice Ruiz, Estrela Leminski, que é a filha do Leminski e da Alice, né? O Makele K, Renato Vilaça, que eu pensei hoje, que eu lembrei de uma música que eu adoro, que é o Extravio, né? E eu não tinha colocado o nome do Renato Vilaça dessa parceria sua. Sérgio Pererê, o Christoph Silva, né, e a Juliana Perdigão. Então, eu orientei os alunos também, e agora o Kivin, eu vou mandar os links também, de acordo com o que a gente vai falando, eu vou mandar uns links de algumas coisas que eu selecionei, de alguns
item seu que está na internet, né? Então eu vou... Um deles é um texto que saiu sobre você, né, no suplemento literário, do Reuben da Cunha Rocha. Eu lembro que esse livro, na época, né, em 2012, quando eu li, né, essa capa incrível, né, que eu lembro que você comentou, que muita gente fala que leria qualquer livro com a capa dessa, né? Eu gostaria depois também que a gente pudesse falar um pouco, eu vou apresentar esse objeto daqui a pouquinho, só queria ler esse trecho do Reuben, porque quando eu li também, eu gostei muito na época, então estou falando que eu venho te acompanhando, né, há muitos anos. Em 2004, quando se lançou um Lote Vago, né, foi junto com a Maquele K, né, vocês, era um grupo do qual eu me aproximei na época, né, junto com o Bruno Brum, que foi o selo editorial, publicamos um livro junto lá em 2004, e depois você publicou esse em 2012, e veio essa resenha maravilhosa, muito bonita, muito afetuosa, que tem o clima mesmo do livro, né? Vamos ver o que o Reuben fala. Vicente Viciado é um dos livros que mais gostei de ler na vida. Depois de poucas páginas, a coleção de poemas extra e ordinários do poeta Renato Negrão já estava acomodada na mesma mochila afetiva em que guarda os toques de William Blake, Jean Genet, altas lições na curtição do voo. Vou colocar desse jeito mesmo, pois o prazer é uma questão séria. Existem os que gozam e os que levam a sério. Gostar vem primeiro e entender é um prazer de segunda ordem. Antes é o encontro dos sentidos com as interfaces estéticas do mundo. Um barato que tem precedências psicofísicas sobre a compreensão. Eu gosto muito disso, que o seu livro é muito sinestésico, tem um movimento, isso é muito interessante. Os efeitos vão à frente das formas, e nisso ainda há muito o que prender com as piadas, koans e canções. Seu hábil cálculo, macio e exato, como o pulo do gato, aplica o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, princípio de ação que Vicente Viciado vai buscar noutra arte, o gol de Dada Maravilha. É um poema incrível, né, que quando eu fiz uma curadoria lá da sala de futebol e outras artes no Museu do Mineirão, tive prazer de juntar essas forças, que foi seu encontro com Fabiano Fonseca, ficou tão bonito aquele poema que ele sonorizou. Né? Eu gosto muito desse poema, é o que abre o Vicente Viciado, né? Espero que você leia para a gente, senão eu leio, enfim. O curioso caso de um livro de poemas capaz de produzir vínculo, vontade de envolvimento, de dar fácil acesso à alegria exuberante da descoberta. Claro que Negrão é um artista com consciência de seus meios, a plena posse de suas faculdades expressivas é que tornou possível essa euforia toda. Vicente Viciado é um livro cheio de surpresa, mestre em técnicas de estranhamento, mas nunca age pelo choque. É isso, Negrão. Esse livro, então, é um livro, né, que ele vai explicar também sobre a edição, sobre a capa. Eu gosto muito disso, que você traz uma herança aí da linhagem marginal, né, quando você traz ao final o das quebradas, né, que é muito incrível. Na época eu ouvi muito o Fala Fofoqueira, né, e você trazer de carona, né, convidar, gostaria de saber também dessas parcerias. Enfim, com a palavra, o artista, Negrão. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Você me trouxe aí a memória também de que, hoje de manhã eu já estava pensando nisso, que você me proporcionou que eu tivesse uma obra no Museu do Mineirão, né? E aí foi bem legal esse episódio aí, eu tenho uma obra no museu. E é isso. O que você quer que eu fale da capa? Não, do livro geral, da sua trajetória, isso que a gente convidou, né, para pensar. Isso, como que você ouviu quando você ouve um outro, né, fazer essas imagens que trazem, né, quando você pensando em resgatar esse momento seu desde o primeiro livro até hoje, como que você vem pensando isso, como que você está atuando com a poesia hoje, e enfim, falar um pouco e ler os poemas. Enfim, se você quiser só ler também. Bom, vamos lá, mas eu preciso ser instigado pelas perguntas também, mas vamos conversar. A capa, esse livro surgiu num momento bastante interessante, que eu tentei publicá-lo muitas vezes e acabou não dando certo. No momento em que eu não tinha muita esperança de que ele fosse ser publicado,
parece que comprimiu assim o tempo dele sair, e ele foi parido no momento em que ele acabou sendo acolhido pelas melhores pessoas que poderiam surgir para que ele saísse dessa forma. Então, isso em 2012, né, quando isso em saiu. 2012. E ele já estava assim, mais ou gestado, né, menos. porque o livro anterior a esse era de 2004. Então, eu fui compondo lentamente, e em alguns momentos em que ele pareceu ser possível publicar, ele não foi publicado, e aí a gente foi um momento de acabou sendo auspicioso ele não ter sido publicado. E quando Essa saiu, capa é da Loló? essa Esse capa é da desenho? Loló, Leonora Weissman. Da Leonora Eu Weissman. fiz uma pesquisa de imagens, né? Essa capa ela tem referência num refrão de uma música minha com Renato Vilaça, que não foi gravada, e que tinha essa confluência aí desses meios de transporte com essa pessoa, que depois eu descobri se tratar de um amigo meu, um grande amigo, Loló. E, enfim, aí foi... o Júlio Abreu é o meu parceiro. O Vicente Viciado leu Vicente Viciado, né? As coisas foram acontecendo nesse momento. O Júlio Abreu conhece meu trabalho profundamente, dos meus melhores amigos, e é designer. E ele trabalha com a Leonora Weissman, que é uma grande pintora. Eu fiz a pesquisa de imagem, recolhi essas imagens, mandei para ela e falei do que eu queria, mais ou menos, e ela fez essa pintura maravilhosa. E Que o título surgiu como? O título, É a ele é partir dessa uma... música que você falou, né? Não, Mas assim, não, a quando... capa o título não. O título vinha de uma... Eu gosto muito desse nome, Vicente, e fui pesquisar e tinha a ver com a ideia de vicejar, de brotar, enfim, né? De vencer. E aí eu entendi esse nome como um sintoma contemporâneo, assim, que as coisas, ao mesmo tempo que nascem e brotam e vicejam e vencem, elas já nascem viciadas. Já parecia já um prenúncio dessa ideia de distopia. Então eu quis colocar até um personagem na capa completamente diferente de mim, que ele é louro, e enfim, fui criando assim para dar uma ideia de que o Vicente seria um personagem, mas eu entendo o Vicente como um sintoma contemporâneo, né? Então é um jogo assim de uma vereda em que o livro sugere um livro de prosa, mas é um livro de poemas, ele tem um personagem, mas esse personagem não está explícito no livro, ele é mais um sintoma contemporâneo. E foi mais ou menos dessa maneira que eu fui construindo. E aí essa capa, né, você não sabe se está amanhecendo ou anoitecendo, ele está lendo, está com o próprio livro na mão, enfim, e tem uma profusão de meios de transporte que ele não sabe mais ou menos para onde vai, e acaba pegando um trem. Uhum. Quando eu te convido para pensar nesse lugar do marginal, assim, dentro de um programa de literatura brasileira, eu gostaria que você pudesse problematizar isso da maneira que você sentir vontade. Não é nem, eu não estou, né, obviamente, foi só um convite mesmo, não é nunca para querer deixar as coisas estanques, né, e nem dizer também que há uma filiação, ou que é igual ao Marcelo Dolabella, porque são períodos, inclusive, bem distintos, né, porque o Marcelo vem, de fato, daquele lugar da poesia marginal dos anos 70, né, em Belo Horizonte fazendo, os zines, né, aquela tradição toda, e continuou, enfim, e gostaria que você posicionasse, que parece que a gente já conversou, de você falar uma vez que o Vicente Viciado parece que é uma transição entre o que você está achando que é hoje, o que foi, enfim, explica isso para a gente. Essa imagem até me veio mais hoje, assim, eu nem sempre eu me dou conta do que o livro produz, assim, mas, bom, vamos lá, existe, né, isso, a geração memeógrafo também era chamada de poesia marginal, que é aquela que está à margem e, né,
e Das nem editoras, sempre né, do mercado das editorial. editoras, do mercado editorial, mas os poetas com os quais eu converso, alguns aceitam essa nomenclatura de marginal, outros não. Jorge Maltner, por exemplo, fala que fez por merecer o título de marginal, e outras pessoas entendem que não, que cada um é o centro de sua própria história, né? E, enfim, essa diferença entre margem e periferia, cada um se entende como um entre-lugar, né? Vamos dizer assim. Mas a margem como um entre lugares, né? Mas, nesse sentido, a geração Melgro existia, exerceu grande influência sobre mim quando eles começaram a ser editados por editoras maiores. É o período que eu estou atingindo a idade de leitor mesmo, de ir com as minhas próprias perninhas à livraria e comprar livros, enfim. E aí eu descubro o Chacal, o Nicolas Berr, e um livro do Chacal, em específico, Comício de Tudo, exerce grande influência, assim, muda um pouco a minha rota. E aí E eu nesse vim período é quando, assim, você estava em Belo Horizonte, tinha em de contato Belo com Horizonte, quem? nos anos Como que esses livros 80. chegavam em você? Nos anos 80, né, era uma efervescência entre música e literatura, e uma efervescência de rock nacional, enfim. E a vida de estudante. E aí eu descubro esses livros. Tinha uma coleção da Brasiliense chamada Cantadas Literárias, e eu li muita coisa, praticamente tudo dessa editora. O formato, inclusive, do livro, ele é um formato homenagem a essa editora que, de uma certa forma, me formou. Cada um, né, é um pouco influenciado pelas editoras, pelos livros que estão naquele contexto, naquele período. E aí, enfim, quando eu atravesso os anos 80, chego nos anos 90 e 96, eu publico um livro, um livro Nocalo, um livro objeto. Ele está por aqui. Deixa eu pegar só um minutinho. O Jorge chegou aí, boa tarde. Ô, Kevin, se você puder colocar alguns links também do Renato Negrão aí, tem o site dele. Deixa eu ver o livro aí, Negrão, que eu estava vendo aqui do lado do Boa site. tarde, Jorge Dias. Boa É tarde, o Moçambique. diretor, ele apareceu, é. Prazer. Bom dia. Mostra aí o livro pra gente, Negrão. Então, é um livro objeto. Peraí, deixa eu achar a câmera. E ele vai abrindo, e os poemas. É uma interface com as artes visuais, com as artes plásticas, né? Então, aqui tem 8 algodões parafusados e os poemas em lâminas. Então, vem soltos, né? Você conhece o trabalho do Marcelo Dolabella? Chama Supercílios? Conheço. O É Supercílios muito é um parecido, né? que tem uma caixinha cheia de brita dentro, de pedra. Tem Eu fui ao muitos que lançamento ele desse livro. decompõe, né? Porque acho que tem também sal grosso, né? Então vai ter Sim, elementos ali que bem, oxida, né? Então ele é temporário, né? Que eu lembrei porque tem os algodões, que parece que lá também tem algodão, se não me engano, e a caixinha também é muito parecida. Então, nesse sentido, que eu acho que há um diálogo aí mesmo, né? Com sim, essa sim. tradição sua. Você viu ali, alguém deu um boa tarde, mas eu não. Valdeck, Isso. abraço. E, enfim, eu lanço esse livro, que no ano que vem, inclusive, faz 25 anos, eu me dei conta esses dias. Depois, aí teve uma outra relação com Marcelo Dolabella, porque no ano seguinte eu publico um livro pela editora que ele, por um projeto dele, né, o Poesia Orbital, era o ano da Bienal Internacional de Poesia, enfim. Eu tinha um grupo chamado Dragões do Paraíso que se propunha a interconectar a poesia a outras linguagens e pesquisar, divulgar, promover
Nessa época, Belo Horizonte estava fazendo 100 anos, né? A cidade é uma cidade jovem, né? Moderna, e reuniu uma série de poetas, no caso 100 poetas, né? E publicaram que saiu muita gente dali, né? Assim, revelou muita gente, né? Porque dá essa possibilidade de você chegar com um livro, né? E isso eu acho Sim, que foi muito bacana essa iniciativa, porque eu conheci muita gente ali e tem muitos livros bacanas ali, né? muitos, Essa muitos. que é uma Na distinta verdade, iniciativa, a intenção né? era publicar 100 livros, mas acabaram saindo 62 Ah, dentro tá. desse número. Mas, né, tinha Talvez sete eu já votos. soube disso, bem lembrado. Bom, enfim, aí eu venho trabalhando com oficinas num determinado momento, né, trabalhei com... Vendi livro na rua, fiz um monte de trabalhos, mas acabei meio que por uma questão de afinidade mesmo, eu fui trabalhar com educação, com performance, enfim, com o que eu já vinha pesquisando. Uhum. Né? No terceiro setor, tinha, né, hoje as ONGs estão, né, solapadas aí por esse atual governo, mas tinha uma profusão, né, de organizações não governamentais, tinha uma flexibilidade interessante curricular e me permitia trabalhar com isso, assim, com as mesmas Uhum. coisas que eu pesquisava. E acabei indo fazer artes visuais na licenciatura na Guinhar e fazendo esse vínculo entre palavra e imagem, que era o que eu já vinha fazendo de maneira autodidata, e Uhum. vim aí nessa pegada. Seu livro tem muito isso, que teve um momento também que eu fiz um lançamento de um dossiê do Barthes, né? Eu juntei também uns textos seu por meio do Barthes, que é o que sugeria o último texto do seu livro, né? A Noélia Que faz uma é... pergunta, desculpa, sim, vai. a Noélia faz uma pergunta que me permite terminar de responder aquilo que você perguntou antes, né? Isso. Obrigado. Se a poesia marginal continua viva e ainda reverbera como antes, então tem eu acredito que tem um corte aí, talvez de direcionamento, que a poesia marginal ela passa a ser, esse nome passa a ser reapropriado a princípio pela cultura paulistana, mais ou menos em 2001, e tem um marco que é uma reportagem que sai na revista Caros Amigos sobre literatura marginal. Essa matéria é feita pelo Ferrez e que vai dar voz a toda uma literatura que vinha sendo desenvolvida nas periferias, né, no subúrbio, e que acaba por, por se manifestar e se alastrar por todo o Brasil, e aí, né, a periferia, a comunidade suburbana toma a voz, né, e se apropria dos meios. Que tem a ver com esse projeto seu de arte e educação, né? Que aí junta tudo, né? Porque você tá lá junto, né? Na realidade, Criando, pensando, eu né? estou, nesse momento, né, trabalhando com isso. Tem uma poesia que está surgindo, né, feita pela periferia. E quando lanço o Vicente Viciado, eu achava que o livro também estava faltando alguma coisa que eu sentia, né, tanto do ponto de vista simbólico quanto físico, porque senão o livro ia ficar muito fininho, eu precisava também engordar o livro mas tinha uma outra necessidade também que eu entendia, e eu quis provocar dando carona para um autor que não tivesse ainda lido um livro, mas que eu achava que escrevia bem, enfim. E eu, inspirado num livro do Braulio Tavares, eu acabei criando uma seção chamada Carona. E aí eu publico um
rapper que eu tinha acabado de conhecer, assim, que tinha me interessado pelo trabalho dele, que é o Das Quebradas. Publico 4 letras dele. Via Bluetooth, fala Via fofoqueira, Bluetooth, ela gosta de dinheiro dinheiro e biquíni. e Né? biquíni. E aí, de uma certa forma, né, esse vínculo, né, que tinha estabelecido com a poesia, com a geração mimeógrafa dos anos 70, e essa nova apropriação, né, da poesia feita nas periferias, eu acho que o Vicente Viciado, de uma certa forma, cria um elo de ligação, né? E aí é interessante pensar nisso. Aqui fala isso, né? Ao modo de algumas publicações de poetas dos anos 70 no Brasil, a seção Carona traz textos que dialogam por afinidade estética com o universo do livro e do autor. Para este Vicente Viciado, 4 letras de músicas, né? Do CD Verdadeiro ou Falso do Rapper das Quebradas, de estimulante universo da música contemporânea urbana em Belo Horizonte. O DQ, né, aparece com um texto impulsionado pelo humor e por uma escrita ágil que se nutre de palavras, de idiomas diversos, siglas, apelidos, fala popular urbana, provocando a linguagem, desestabilizando discursos para além das polarizações maniqueístas de bem e mal, tão presentes no rap. Suas letras têm a mobilidade do registro funcionando bem tanto no formato canção, quanto pode funcionar no universo do papel, mas recomendo, sobretudo, que ouça o seu CD no sítio dasquebradas.com.br. Muito bacana. Uma provocação, né, de como reage no livro o universo da oralidade. E eu fiz esse texto, mas muita gente acha que eu sou o das quebradas, e eu não quis provocar uma cisão muito forte de uma transição muito forte entre essa página que explica, né, que está entrando numa nova sessão, e onde termina o meu livro. Então, muita gente não lê muito essa página, mas ela está lá. Eu lembro que na época eu fui no site, tinha músicas dele na internet e eu ouvi tudo. Ele era desconhecido, né, na época. Depois ele, não pelo livro, mas ele acabou se tornando um rapper bastante conhecido. Então, eu estava falando que eu estava querendo fazer uma transição, né, desse mundo seu das artes plásticas, da Guiar, né, quando eu falei dessa aproximação com Barthes, de certa forma, porque parece, nominalmente, né, é uma performance que chama do rolo do Barbante, né, Barthes, Barbante, né, muito bom, né? Eu queria ler um poema, então, e depois, se quiser ler algum, comentar, esse que você fala, né, falando assim, né, que é o Julieta de Souza faz filosofia pelo suporte música. Eu vou ler esse. É um poema pequeno, né? Fala, Julieta de Souza faz filosofia pelo suporte música. Astolfo Andrade mostra escultura análoga ao teatro. Epaminonda Cerqueira diz cinema com a mão da literatura. Mestra Elsa joga capoeira no suporte do design. Tiago José define a curadoria ao manejar parangolé. Carlos Martins sujeita tela e teclado para produzir tipos. Roberto encontra na moda a forma da instalação. Em Marcos Ubaldo, arte gourmet e astronomia é uma coisa só. Martina transpõe o bordado para a dança. Denise transforma romances em read-mades. Daisy liga lógica e Dadá no mamulengo. Magela une cinema e performance nas ciências aquosas. Kátia Suzy realiza poesia pela autoajuda. Jean Cardoso faz autoajuda na plataforma da poesia. Jorge Ramos, pensando fazer poesia, faz história. Clara Arantes faz poesia para afugentar o tédio. Termina dessa maneira cômica, né? Eu lembro que tinha umas anotações das leituras antigas minhas aqui, que eu estava aqui, né? Estetização pela via do tédio, né? Que me faz pensar também isso que essas poesias... porque parece... apesar de uma área transitar, porque também tensiona essa ideia de disciplina, né?
mas ao mesmo tempo me faz lembrar também que as coisas têm utilidade, né? Quando você coloca a oposição no final, porque ela faz a poesia para afugentar o tédio, né? Tensionando esse lugar da poesia que serve para alguma coisa e também para nada, né? Que é fazer parte dessa própria vida, né? Do tédio, né? Eu fiquei pensando nisso hoje. Queria que você comentasse alguma coisa e depois lesse algum poema também para as pessoas ouvirem. É, a sensação que eu tenho de quando fiz esse poema tem muito de autobiografia também, porque teve um período que eu fazia muito uns saraus num bar, que na verdade foi quando eu comecei, assim, antes de publicar o primeiro livro, eu fui para um bar com uns amigos e comecei a fazer um sarau ali, e aquilo virou uma temporada gigante e com muita conexão com... Uma semana era o Dragões do Paraíso, que era o meu grupo, com um bailarino, com um percussionista, com um fotógrafo, com um cara do vídeo, e surgiu um pouco esse texto por conta disso. E era um período em que realmente o tédio estava bem distante da prática diária, do cotidiano. Era muito... E aí surgiu um pouco por aí. E era um dos poemas que eu selecionei para ler. Você leu, achei ótimo. Mas pode ler também, ótimo. E... Quer ler? Leia. Não, vamos ler o Dadá, né? Você falou do Dadá no início. Dadá que abre o livro, né? Tão bonito. O Dadá para quem não sabe, né? Assim, quem é de Belo Horizonte, apesar de não ficar muito claro, né? Mas para quem né? Um pingo é letra, né? Não só de Belo Horizonte, né? Quem sabe um pouquinho de futebol, né? Porque não fala aqui que é o Dadá Maravilha, né? Mas enfim, tá ali, né? Talvez nas notas que tem no final do livro dê alguma... Você fala que você fez, foi a partir das entrevistas, da entrevista com o Dadá. Depois eu gostaria que você comentasse isso pra gente, então, também, que seria ótimo. Eu vou ler, depois comenta. Futebol é o seguinte, chegou ali e tem tranquilidade. É só aplicar o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito pro goleiro, não. É cair e levantar para buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante, raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um gol, o Independência. Poesia é o seguinte, chegou ali e tem tranquilidade. É só aplicar o sutil, o mirabolante, a raiz quadrada, o labirinto, que não tem jeito para o leitor, não. É cair e levantar para buscar o caroço lá dentro. Que negócio é esse de sutil, mirabolante, raiz quadrada? Não posso dizer. É segredo profissional. Outro dia criei mais um poema, o Independência. E o Dadá foi um jogador de futebol e hoje ele é comentarista, um jogador de futebol do meu time, do time do Gustavo, que é o Atlético Mineiro, e que, além de Campeão jogador... da Copa de 70, né? Campeão da Copa de 70. Tatiana Pequeno, a Juliana. Esse Onde poema são as é ótimo. bombas, um livro perfeito. E aí o Dadá era um frasista, né? Ele hábil, né, com a bola, hábil com as palavras, uma personalidade incrível, uma história de vida, este sim, bem marginal, a história de vida dele, né? E ele, nesse momento ele tinha dado uma entrevista nesse momento não, ele deu uma entrevista que ficou muito conhecida no jornal Pasquim durante a ditadura, em 1971, e eu recolho um fragmento dessa entrevista para compor o poema, né? E aí substituo a palavra goleiro por leitor, gol por poema, né? Ou melhor, gol por... Peraí.
futebol por poesia, goleiro por leitor e gol por poema. E aí, esse poema que acabou virando uma obra também lá no Museu de Futebol, no Mineirão. Bem legal. E aí ele exercia assim, uma influência enorme, assim, né? Porque era Hoje eu não me ligo tanto em futebol, mas eu cheguei a ver o Dadá jogando, né? Futebol, e encontrei com ele na rua, assim, e aí convidei ele, inclusive, para falar esse poema. No meu blog tem um áudio desse poema, eu e ele lendo. Interessante, está lá no meu Teve uma blog. história que eu não sei se você viu dele ou se foi com você e ele, meio fora, assim, mas só para aproveitar o momento, que parece que teve uma vez com um jornalista perguntando para o Dadá assim, e aí, Dadá, falando sobre questão de gay, homossexualidade, viadagem, falando, na sua época tinha essa viadagem, tinha isso? Aí ele foi e falou Eu assim, vi isso, nossa! Aí ele isso. virou e falou assim, uai, mas tinha demais quem ficava com a travesti no final da noite era um premiado, alguma coisa assim. Não, eu vi isso na TV, né? Aquele jornal ao vivo, enfim, jornal ao vivo, né? E aí teve uma polêmica de um jogador, né? Que gerou uma notícia de que ele tinha saído com uma travesti. E aí o comentarista pergunta para o Dadá, e aí, Dadá, na sua época tinha isso? Aí ele disse, na minha época, ficar com uma travesti era uma honra. Maravilhoso, né? Maravilhoso. É isso mesmo, ele quebra, né? Então, gosto disso, porque o Dadá, para quem não conhece, né? Ele é um cara nos anos 70 que praticamente ele foi convocado, vamos dizer, não é isso, né? Mas assim, porque ele realmente ele arrebentava. Eu já fui atrás para ver as coisas e ver muita gente falando o quanto que ele criava frases, né? O Drummond falou dele num poema, que é a Solucionática, né? Então, assim, o Dadá é incrível, é o mestre frasista, né? São várias, eu não vou lembrar aqui agora, mas eu já venho escrevendo sobre isso, eu tenho isso num artigo que um dia vai sair, que eu falo muito disso, dessas frases dele, que ele, como um grande comunicador, né? Então, você trazer esse elemento de poesia com futebol, que eu venho trabalhando tanto com isso, né? Pensando nesse lugar que é da poesia também, né? Né, porque é um lugar do poético, drible ali, né? Né? Então, eu achei uma grande sacada você trazer esses dois universos e trazer exatamente uma coisa que é da sua poesia, que é da oralidade, que é trazer o Dadá, que é o maior das oralidades. Então, é uma confluência de coincidências que, mesmo quem não sabe disso, isso que é incrível, está aqui, né? Porque você soube trazer isso muito bem, né? Colocar num lugar exato, né? Que é isso. Chegou ali, tem tranquilidade, né? Muito bom. Quando eu li, assim, achei bem bacana. Você traz uma coisa aqui que é aqui para a gente voltar também, porque a gente vinha falando, porque é um poema que abre o livro, por isso estou gastando um pouco de tempo, que ele fala, o poema, um dia criei um poema, o Independência. O Independência, né, para quem sabe, é o estádio, né, de Belo Horizonte, que estava na Copa do Mundo dos anos, né, de 1950, e onde o Atlético se sagrou campeão, né, também na campanha aí dos últimos anos, do Jogo do América, e você trazer esse Dadá, que eu também li a biografia dele, né, que é genial, que é uma coisa incrível, que ele vê a mãe morrendo, né, a mãe parece que tacou fogo no corpo e pulou e suicidou. É isso mesmo, é uma cena terrível. E ele conta isso, é de chorar. Então, são tantas coisas que você traz né, desse lugar do Independência, quando ele falou assim, ó, eu vou correr atrás daquela bola ali porque eu quero comer comida, é igual um prato de comida, eu preciso disso. Né? Então, esse lugar, quando você fala que você faz essa transição, você convida esse poema para abrir o livro e traz essa independência, esse artista independente, então essa confluência que eu vi, assim, que eu achei genial você trazer isso para a gente, aproximar esses universos e está muito bem colocado, é muito bonito. E tem o dadaísmo também, né? O tem o dadaísmo. Você entrar no universo do Dadá Maravilha mesmo, na biografia, e aí o couro come, né? Eu fui vizinho do Dadá, e quando eu pegava um ônibus, eu morava no bairro Bandeirantes, eu pegava o ônibus e encontrava com ele no ônibus, assim, eu ficava assim, meio que sem entender, um herói ali, né, no ônibus, parece
Na Ele é época, grande, né? Ele é alto, né? é alto, e ele parece que na época morava, não sei, no Mineirão, uma coisa assim. Uhum. É isso. Lê mais algum para a gente? Porque a gente está aí faltando uns 20 minutinhos. Gostaria que você lê e gostaria também de falar um pouquinho sobre essas parcerias musicais, sobre esse diálogo que eu acabei de apontar aqui, né? Essa oralidade, esses poemas que são tão sonoros e que, Você sugere né, o algum poema poema? é, quem sabe o felino Sim. e o panelaço. Vamos lá, então, felino. É macho e é bicha e gosta de mulher, que é mulher e é macho e adora homem. Que é homem e é bicha e odeia homem, que é macho e é homem e não gosta de mulher, que é homem e é homem e gosta de menino, que é menino e é adulto. E gosta de adulto, que é menino e é mulher, que é menino e é menino. E gosta de mulher, que é mulher e é mulher e gosta travesti. Que é homem e é mulher, e gosta de homem, que é homem e é homem, e gosta travesti, que é homem e é menina, e gosta de menino, que é menina e é menino, e gosta de felino. Então, esse poema foi musicado, né, pela Juliana Perdigão, gravado no último disco dela, né? Ficou incrível, incrível. Eu adorava esse poema, porque, enfim, pela isso, né, dessa transição de gênero mesmo, né, que já sugere, que é essas coisas indeterminadas, que é um livro que eu venho anotando aqui também, tem ele é alegremente noturno. Eu consegui definir ele hoje. Porque ele é alegre, tem uma coisa queer, né? Tem isso que é da coisa do gênero mesmo, que oscila. É um E deslizamento de o gêneros, felino é mas incrível, né? Felino tem isso, né? Que é tipo, né? Que nunca sabe ser macho e ser fêmea também quando tá novinho, né? Hoje, inclusive, só para registrar, estou castrando o meu gato, que é o Moça. O nome dele chama Moçambola, mas é conhecido como o Moça. Então hoje ele está cortando os tintins, daqui a pouco eu vou lá pegar ele às 5h30. Então, obrigado aí pela leitura, que eu fico, assim, entre os felinos, né? Então, gostei muito desse poema na época, e a Juliana gravou agora, ficou uma coisa incrível, né? Dá para dançar, né? Não é uma música dançante, mas tem uma coisa erótica ali, né? Com uma batida. Juliana. Gosta! Gosta! É um É muito deslizamento bom. de gêneros, mas também um deslizamento de conflitos, né? Tudo muito misturado, assim, né? E um homem que, que gosta e ao mesmo tempo odeia, enfim, e um conflito contemporâneo, né? Vamos dizer assim. E essas parcerias com a Juliana, nesse último disco também teve aquela Mulher Depressa, né, que é um poema da Angélica, e também uma música que é ótima, que é aquela Que Bom, né, que ela gravou no disco anterior, que é música e letra sua, né, e parece, né, e quem foi convidado para cantar foi o André Bujan, não foi isso? Eu não no Que Bom foi o Carlos Careca. Ah, é o Careca? Ah, hoje eu É, tava lembrando. Ah, então o Bujan é outro. tem uma Ah, o outra Careca, então. música. O Que Bom é uma música, inclusive, que eu cheguei num lugar, na casa do Christopher Silva, inclusive, tinha uma reunião, acho que tinha um monte de gente, eu cheguei com uma ideia e falei, preciso fazer essa canção. E aí todo mundo foi dando um palpite e eu fui anotando e montando. Foi uma canção que eu fui meio que arquitetando, assim. E, então Então ela já nasceu mesmo com uma letra, mesmo com uma canção mesmo, né? Já nasceu assim. mas eu fui pegando e montando a partir de contribuições de muitas pessoas, sim, muitos autores. Quando a Juliana foi registrar e procurei as pessoas, aí Maquele, Cristo, eu falava, são as pessoas, registrei seu nome. E a Bu cantou Fio Desencapado, do Maquele, e o Carlos Careca cantou. Ah, é isso mesmo. Mas acabou, e que bom, com o Juliano Perdigão, acabou virando uma. Que fala, o refrão fala que bom ser contemporâneo seu. E aí virou um pouco a Juliana, uma alegria, né? Porque ela é muito musicista e ela me
desentorta as melodias que eu faço, e é muito fácil compor com ela, porque conheço desde quando ela tinha 16 anos. Então, e é uma parceira querida, uma amiga que me inspira, né? Ela e a Angélica. E quando Angélica e Juliana se aproximaram, uma maneira de nos manter juntos e foi acabar compondo as canções, as letras da Angélica. Eu tenho alguma facilidade para compor melodia em cima das letras. Então, Mulher Depressa virou um frevo, que é um poema da Angélica, né, um frevo hardcore, e que bom, que o refrão fala que bom ser contemporâneo seu, e acabou virando uma espécie de gíria da cidade, né? Foi gravado assim, como é que é o verso? Que bom ser contemporâneo seu, assim... Você Como é não que é? precisa atravessar Atravessar paredes. paredes, nem eu. É isso mesmo, é muito bom. E aqui nós estamos atravessando paredes, hein, gente? Atravessando paredes. Que bom. Tem que estar vivo, né, para isso acontecer. Pelo menos a gente acha. Tá Aqui outra curiosidade, assim, essas primeiras parcerias que eu já vi também muitas outras pessoas que mais gravou você, que foi a Maísa Moura e a Alda Rezende, ela tá lá na Oceania ainda? Tá na Nova Zelândia. Isso. Na... E ela tá cantando ainda? Ela tem mais discos que eu parei, depois eu tava vendo, eu tenho 2 discos da Alda só aqui na minha playlist. Mas eu não fui atrás para saber, não. Naquela época eu queria retomar a ideia de compor canções, e porque tinha feito banda, né? Tinha uma banda nos anos 80, aí eu queria retomar essa ideia de compor e fui fazer esse estudo, assim, essa experiência junto com a Alda, quando ela chegou na minha casa para a gente poder compor alguma coisa, já tinha uma canção incompleta, feita por mim, pelo Maquele, que abre o disco dela. Ela gravou a canção Queixumes, não? gravou, inclusive, incompleta, porque ela tinha... Mas ela gravou e ficou pronta, ficou ótimo, assim. E aí ela dá esse pontapé inicial na minha vontade de compor canções. Acaba que eu não componho muito, né? A Juliana me inspira a compor, porque é uma das cantoras e compositoras que eu mais gosto. E para mim é bem difícil fazer uma letra sobre música, porque eu não tenho o hábito de fazer com constância. Então sempre me parece um parto, assim. Não é exatamente fácil para mim. Mas eu adoro. Quando sai, eu gosto Aquela muito. parceria sua, Extravio, como é que se deu? Você fez a letra, ele fez a música também? Extravio, eu acredito. Renato Vilaça? Eu acho que eu fiz letra e melodia, e o Vilaça completou. Porque antes, que é uma canção, um poema que foi musicado pelo Christoph, também é meio letra e melodia minha, mas o Christoph desemportou, né? E acaba contribuindo. Enfim. E eu acho que Extravio é mais ou menos a mesma vibe, assim. Eu já compus letra para melodias do Renato Vilaça, mas no caso de Extravio eu tenho a sensação, não sei se não lembro, de que eu fiz letra e melodia. Mas pode ser que não. Então, você... O que eu ia te perguntar aqui sobre... Você quer ler algum outro poema? Que é a sua escolha aí? Eu vou ler Pra gente já coreografia, pensar. porque eu acho que faz uma ponte interessante
com a performance, porque é uma linguagem que me é cara, assim, que eu gosto e que muitas vezes, quando eu não estou compondo, escrevendo, eu estou pensando de maneira mais plástica com os textos, né? Enfim. Coreografia. O espaço coreográfico da palavra e sua aplicabilidade semântica são pensados como estímulos a outras configurações corporais. Nossos corpos merecem e podem dar respostas mais criativas aos textos urbanos, para além de suas palavras de ordem e de consumo. Gesto como construção, transitoriedade como eixo, dispersão como método. 1. Mapa afetivo dos textos urbanos. Deslocar por um percurso urbano cuja cartografia se dê por um viés afetivo, estabelecer um relacionamento gestual, poético, sensualizado, com um ou mais textos urbanos que encontrar. 2. Pele. Seus sons, seus átomos, suas células, seus órgãos internos, sua pele, sua roupa, sua casa, sua cidade, seu mundo, como camadas da sua epiderme. 3. Pensamento disparado, Milton Santos. O mundo como um conjunto de possibilidades, não apenas um conjunto de realidades, e sua convicção de que outros mundos poderiam ser criados a partir dos mesmos materiais. 4. Dança. Crie na cidade, a partir da seleção de palavras encontradas por intermédio do seu desenho, da materialidade gráfica, dos contornos espaciais dessas palavras e da dimensão poética e sensualizada dos seus significados, outros estímulos corporais, abrindo no horizonte novas perspectivas com os textos urbanos. Pois é. Esse também estava junto com Desenrolando Barthes, quando juntei toda essa ideia, né, que sugere o seu livro, né, essa performatização mesmo, que se completa no palco, né? Você tem eu pedi o editor também para colocar, de todo jeito, se ele não colocar, eu coloco lá no link depois, que aquela performance que você fez, eu mandei para os alunos, que foi filmada, que é o programa, né? Tão bonito aquilo. Então, assim, votos de que você retome esse trabalho, assim, juntar essas parcerias suas, né, no palco. Tão bonito se você convidasse a Alda um dia que ela fosse para lá, e você pudesse fazer algumas coisas, né, juntar essas canções aí, cantar pra gente, e junto com a Juliana, e fazer o Odisseia a Vácuo, junto com o programa, junto com o Vicente, enfim, tem muita coisa para você juntar, para você ir pro palco, né, porque é muito bonito essa performance, programa, é lindo. Você no palco é lindo, é muito bonito. Eu tô... Desculpa, assim, o elogio frontal, né? Eu sei que é difícil, mas enfim, é melhor assim, né? É bom. Mas eu estou retomando. Eu tenho a ideia de... Recentemente eu recuperei não, eu refiz com Aí, ó, mandou aí o link, aí vai estar escrito lá também, aí lá é só clicar, aqui não tem jeito de clicar, mas se escrever isso aí, ó, Performance Poética Renato Negrão, já aparece. Mas tem no YouTube, tem no meu canal no YouTube, Exatamente, tem no meu site, mas tem um poeta amigo, que é o Arthur Moura Campos, recentemente fez o vídeo desse trabalho que tinha se perdido, ele refez o vídeo a partir dos mesmos conceitos e ficou muito bom. Uhum. E eu pensei em fazer nesse período mesmo de isolamento social aqui nessa parede atrás de mim e refazer esse trabalho. Enfim, que o livro, ele tem um poema no livro, no Vicente, que é o programa, né, tá no livro, é um poema em homenagem ao Hélio Oiticica, e o universo do Hélio Oiticica serviu como ponto de partida para esse trabalho.
O Parangolé aparece aqui no poema, né, do que eu li, né? E aí, falando que nós temos 4 minutos. E aí a ideia é fazer alguns dos trabalhos aqui mesmo, enquanto estamos em isolamento social. Uhum. E aí temos ideias para poder fazer esses trabalhos aqui dentro de casa, colocar na rede, outras performances novas. Vai Então, acontecer. né, deixar um convite assim mais oficial, né? O que sabe como você mesmo disse, o Brasil atravessando esse momento e tá difícil de grana, né? Já teve momentos que teve, né? Porque o centro aqui a gente tem 30 anos já, então atravessa, né, vários, né? São muito tempo, né? Então a gente está realmente sem grana, né? Mas vamos tentar articular ao máximo, porque eu sei do seu interesse, né, de vir a Moçambique, né, vir à África de certa maneira, Sim. e se você tem um espetáculo, se consegue, porque não sabe como é que se faz, mas consegue a passagem, que a gente pode articular a bilheteria, e oficina, e casa, e comida, claro, né, para receber, que a gente é muito bem recebido, tenho certeza que você seria muito bem recebido, parece que você já tem alguns links também com algumas pessoas daqui, né? Ernesto Moamba, enfim, algumas pessoas que me adicionam aí, né, pelas redes sociais. Bacana. Inclusive, se inscrever lá no YouTube, no Instagram, nesse momento de isolamento, a gente está precisando desses inscritos que nos permite fazer os trabalhos, realizar os trabalhos com maior visibilidade. E queria agradecer realmente o interesse, né, por Moçambique, por Maputo, pela África, pela ancestralidade, né, pelas histórias. Né, meu interesse é enorme de conhecer e de entrar em contato mesmo. Eu gosto muito de viajar, e essa possibilidade de estar em um lugar que é uma nação irmã, né, de mesma língua e muitos hábitos, né, parecidos, seria uma oportunidade maravilhosa, que já foi mais fácil em outros períodos, né, de governo, mas que a gente tem que manter essa vontade de estar presente. Queria te agradecer, Gustavo, agradecer todo mundo que está acompanhando e agradecer essa irmandade, A Ana, falando do elogio frontal. Essa eu aprendi com Tom Jobim, essa irmandade Vamos ler um continental. panelaço para gente ir despedindo. Vamos fazer um panelaço aqui, então? Vamos fazer o Vanelaço. Boa sugestão. Tomara que não corte. Isso em 2012, hein? Antes das manifestações de 2013. É interessante, né? Esse livro foi feito no apagar das luzes, né? Das manifestações de 2013, quando tudo mudou. E eu descobri isso, me dei conta disso quando li o livro da Tatiana Pequeno, que é um livro intensamente marcado pelo pós-2013, e o meu foi feito um pouco anterior. Vamos lá, panelaço. Panelaço. Manifestação coletiva e ruidosa de protesto de natureza política ou social em que se percutem utensílios de metal. Panelinha conluio para fins pouco sérios. Grupo de políticos que no poder procuram obter vantagens individuais. Grupo literário muito fechado e unido e dado ao elogio recíproco. Súcia, conluio. Isso aí, tem uma coisa tão legal que eu queria ler, então. Esse Ciborgue me deu. Dias. Ciborgue me deu. Que vem logo essa imagem de uma música conhecida do Caetano, Um Beijo na Boca e Me Disse, né? Que vem lá, né? Ciborgue me deu um beijo na boca e me disse: não me peça para gostar dos seus poemas, ou que você goste dos meus.
ou não me impeça de não gostar dos meus ou de gostar dos seus. Porque tudo quanto é aço, silício, alicate, interno e del aqui, tudo quanto é melopeia, logopeia, ali, e de lá e fonopeia, nada traz. Para elipse entre nós, proezas no breu. Proezas no breu. Tem muitos poemas muito bacanas, eu ficava afim de ler vários aqui, mas teremos outras oportunidades e um bom dia aí, né, Negrão, que nós estamos aqui caminhando para o entardecer. Fico muito feliz mesmo da gente estar junto aí, escrevendo mais essa história aí nos diários da pandemia. E vamos aí. É isso aí. Eu Sorte, alegria para nós. Acabei fazendo um livro durante a pandemia. Saiu meio por acaso. Vamos ver se consigo. Mas boa notícia, ué. Vamos ver quando que edita. E então mandar um abraço para todos aí que participam, né, para todas as pessoas que participaram. Muito obrigado mesmo. E tamo junto. Parece que a gente tem que ir, porque a coisa. E a todo mundo que participou, obrigado, e que mais pessoas possam ver aí em Maputo, Moçambique. Obrigado. Isso, Negrão, muito obrigado. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.